Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate aqui, muito importante, que nas últimas semanas tem ensejado muita polêmica nas hostes rubro-negras e na nossa torcida também. E por que não dizer para com os anti-rubro-negros que estão sempre presentes aqui no canal Secando o Flamengo. Bom, há muito o Flamengo, no meu entendimento, precisa de um grande lateral direito. Desde 2020, quando o Rafinha deixou o clube. Rafinha, vocês se recordam, teve uma participação espetacular e muito decisiva naquele time de 2019. O Rafinha, além da parte técnica, além, inclusive, da sua raça, da sua vontade de jogar, ainda me recordo, ele jogando com aquele capacete, algo realmente muito difícil, que naturalmente suscita muita dedicação, porque não deve ser fácil jogar com aquilo ali. Ele mesmo relatou à época as dificuldades que envolviam a respiração, a adaptação daquele capacete. O Rafinha, além disso, era um dos líderes da equipe também. E o Flamengo é carente disso, de líderes que realmente, eu diria, diminuam o moral da equipe adversária, que diminuam o ímpeto do juiz, inclusive de ser caseiro, por exemplo, e assinalar marcações contrárias do Flamengo. Então, o Rafinha era um grande líder, resolveu deixar o Flamengo, isso à época deixou a torcida do Flamengo muito preocupada, alguns muito irritados. No ano seguinte, ele tentou voltar. Eu quero aqui apenas lhes relembrar o que aconteceu. Eu era favorável, porque o Flamengo tinha contratado o Isla e definitivamente o Isla não deu certo aqui no Flamengo. Foi uma péssima contratação, um grande jogador que, na verdade, quando vestiu a nossa camisa, não conseguiu repetir as mesmas atuações, muito pelo contrário, um jogador que sempre se mostrou completamente contraproducente dentro do Flamengo. E o resultado disso, meu amigo, é que na época o Rafinha quis voltar e o Rafinha foi obstaculizado por uma questão política, eu não diria nem econômica. Isso aí gerou uma controvérsia danada. O BAP deu uma entrevista dizendo que o problema era econômico, quando não era. Isso estabeleceu também, eu diria, um fortalecimento das rusgas entre o Marcos Braz e o BAP. À época, gerou muita polêmica também na torcida do Flamengo, muita gente acreditando no BAP que o problema era econômico, quando na verdade não era, era político, porque eles jamais entenderam a reação de sublevação do Rafinha dentre aquelas pessoas que não concordaram com a volta atrás do presidente Landim por aquela questão da premiação dividida pelos funcionários. Ele quis voltar atrás e muitos ali, dentre eles até o Jorge Jesus, não aceitaram. Não por coincidência, todos saíram do clube, foram saindo, eu diria, até um atrás do outro. Então, meus amigos, nós estamos sem lateral desde aquela época. O Rafinha teve inúmeras oportunidades de voltar, mas infelizmente foi obstaculizado. Nós temos o Mateuzinho nunca inspirou realmente a confiança da torcida do Flamengo, inclusive ontem, quando jogou contra o Avaí, não teve uma boa atuação, muito tímida. O Mateuzinho, eu diria, muito irregular e nunca e jamais inspirou qualquer nível de confiança aceitável por parte da torcida do Flamengo. E aí nós temos o Rodinei, esse também que nunca conquistou a confiança da torcida do Flamengo, com um cenário, inclusive, de muitas falhas que acabaram culminando em fatos letais para o Flamengo em algumas partidas. Recentemente, inclusive, contra o Corinthians, quando ele jogava muito bem, fazia uma excepcional partida e, infelizmente, naquela jogada infeliz, o gol acabou saindo contra e o Flamengo, meus amigos, acabou perdendo, como vocês sabem, aquele jogo. Independente da atuação espetacular, 3 dias depois, o jogador, que não se abalou psicologicamente, no meu entendimento, foi o melhor em campo contra
o time do Atlético Mineiro, o que nos garantiu a nossa classificação para as quartas de final. Então, eu diria para vocês que, em função dessa fase, em função dessa análise de cenário, eu sou realmente pela renovação do contrato do Rodinei, mas me parece que essa não é a opinião da diretoria do Flamengo, que já comunicou, inclusive, que não tem renovação de contrato com o Rodinei, desde que os amigos que assim noticiaram estejam com a razão e o tenham apurado corretamente. Então, meus amigos, é o seguinte, agora houve também uma especulação por parte do Montiel. Vocês se recordam do Montiel, ex-lateral do River Plate, um jogador excepcional, mas me parece que as negociações não caminharam, talvez pelos altos valores que envolviam a contratação do Montiel. E na semana passada, o Guilhermo Varela acabou por ser muito cotado aqui no Flamengo, um jogador que eu gostaria realmente que viesse. Talvez não seja tão exitoso quanto o Montiel, mas um jogador que, no meu entendimento, tem muita experiência, um jogador que certamente poderia contribuir muito aqui no Clube de Regatas do Flamengo, ressaltando que nós estamos quase que traumatizados já com essa notícia, ou seja, com essa carência dessa posição dentro do Flamengo e com a vinda do Isla também, que nos decepcionou bastante. Então eu queria te dizer uma coisa, mesmo que o Varela viesse, o Flamengo não renovando o contrato com o Rodinei, você pode dizer assim, mas Fernando, isso é uma loucura, você está analisando o momento do Rodinei, não o histórico, mas eu tenho que analisar realmente o momento do jogador, eu não posso analisar o histórico. Se fosse assim, talvez o Flamengo não poderia ter escalado o Léo Pereira, talvez o Flamengo não tivesse escalando, inclusive, o Davi Luiz, que estava no momento ruim, agora melhorou bastante. Enfim, meus amigos, o futebol é momento e existe realmente muita oscilação. Então, eu estou aqui com uma reportagem, novamente, do Coluna do Flamengo, quando o empresário do Varela revela dia D nessa segunda para definição da carreira do lateral que é alvo do Flamengo. Então tá aqui, ó, após realizar as contratações na janela de transferência do meio desse ano, o Cebolinha e o Vidal, o Flamengo tenta fechar a terceira. Trata-se do Guilhermo Varela, do Dínamo de Moscou, lateral direito se envolveu em polêmica com o clube russo, não se apresentou na concentração, o técnico teria dito que ele disse que não estava bem para o jogo, teve também uma entrevista do capitão, todos ficaram muito chateados com a decisão do jogador. O clube acena, inclusive até, pelo que eu li, com uma renovação de contrato, com salário mais alto, mas nós sabemos daquela cláusula que a FIFA impingiu aos jogadores estrangeiros da Ucrânia e da Rússia de saída por um ano para que possam jogar em outra equipe, até que realmente toda aquela situação geopolítica gravíssima que ocorre naquela região possa ser equacionada. Então vamos lá, o Varela fugiu da contratação do Dínamo, pegando os dirigentes de surpresa. Além disso, ele ficou incomunicável, ou seja, ele não respondia a qualquer ligação, ele simplesmente saiu. Ele se concentrou e foi embora, porque o lateral não gostou da proposta feita pelos russos e decidiu se resguardar, evitando possível lesão. Oscar Bentancur revelou que haverá nova reunião com o Clube Moscou. Essa reunião me parece ser hoje. Então tá aqui, ó. Hoje, segunda-feira, o Dínamo deve fazer uma oferta para o novo contrato se o clube quiser manter o Varela. Guilherme ficará em Moscou se a diferença de dinheiro não for tão grande. Se a diferença de finanças for grande, Varela terá que partir para o Brasil, disse o agente, revelando que o futuro do jogador depende da proposta. O companheiro tem 29 anos, tem vínculo com o Dínamo até junho de 2023, e aí o jogador quer melhorar as condições financeiras para permanecer na Rússia. Caso contrário, o lateral direito aceitará a proposta do Flamengo. Meus amigos, é o seguinte, eu queria aqui te dizer. O Rodinei está muito bem, obviamente é o Rodinei, nós sabemos que a qualquer momento pode acontecer um problema. O Mateuzinho, eu não diria seja um lateral brilhante, realmente não é aquele lateral que nós queríamos para o Flamengo. Eu acho até que nem o Rodinei, porque quando eu elogio o Rodinei, eu estou exatamente versando sobre o momento
desse jogador. Mesmo que o Varela viesse, o Flamengo teria que contratar um outro lateral direito, porque eu não acho que o Mateuzinho seja o lateral direito que a nação espere. O Mateuzinho teve inúmeras oportunidades, isso não aconteceu. Essa é uma posição realmente que configura um problema para o Flamengo para o ano de 2023, mas eu não acho que seja um problema agora para o Flamengo de 2022 até outubro, quando nós disputamos as principais competições. Eu continuo afirmando que o principal problema do Flamengo é realmente a volância e talvez até encontrar um meia, porque alguns jogadores vão ser convocados. Tem até essa questão de convocação do Pedro também. Agora o Pedro numa fase muito importante, então isso realmente nos preocupa muito, né? E, claro, nós queremos resolver essa questão. Mas eu acho que essa do lateral direito, ela é muito mais premente para o planejamento do ano de 2023 do que propriamente para esses jogos que ainda temos que fazer pelas competições desse ano. O jogador é bom? Eu não tenho nenhuma dúvida. O jogador contribuiria? Provavelmente sim. Depois do Isla, eu fico até temeroso de dizer. Mas me parece que a prioridade desse jogador é continuar lá na Rússia. Vamos aguardar o desfecho do que vai acontecer no dia de hoje. Bom jogador, contribuiria bastante, experiente da seleção uruguaia, uma idade boa, 29 anos, e o Flamengo realmente tenta a contratação do jogador. Meus amigos, mais tarde tem um vídeo e não esqueçam da nossa live hoje, Raiz, às 10h30, hoje segunda-feira, às 10h30. Saudações rubro-negra, meus amigos.